Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. E na aula de hoje nós vamos tratar sobre regência verbal. Mas o que é isso? Regência verbal. Para a gente compreender regência verbal, é preciso que a gente relembre as transitividades verbal, que já foi estudado em outro momento, em outras aulas, para poder a gente compreender realmente o que é essa regência verbal. A regência verbal é a relação entre o verbo e o seu complemento. Por isso que eu disse que temos que voltar um pouquinho a relembrar sobre a transitividade verbal. Então, é essa relação entre o verbo e o seu complemento verbal que nós chamamos de regência verbal. O que é o complemento verbal? Como o nome já diz, é o que completa o sentido do verbo. Então, nós temos aqui o verbo transitivo. O que a palavra transitivo te remete assim? Você imagina, transitar. Trânsito é você estar parado ou em movimento. Para eu fazer a leitura da oração, se eu fizer a leitura e eu parar no verbo e ela não tiver sentido, está pedindo que eu não pare, que eu ainda continue, para que eu possa, com um complemento, eu entender o que a oração está querendo me dizer. Por isso que o verbo ele é transitivo, ele precisa ainda haver essa transitividade, ele não pode parar. E o verbo intransitivo. Intransitivo. Esse in dá uma ideia de negação, não transitar, ou seja, parar. Foi entendido? O verbo intransitivo dentro da oração, ele não pede complemento para ele ter sentido. Eu posso parar nele, na minha leitura, que vai ter um sentido para mim ali dentro da oração. Mas os verbos transitivos, que são os verbos que pedem complemento verbal, eles podem ser verbos transitivos diretos, quando esse complemento ele não vem com preposição. Verbo transitivo indireto, quando o complemento vem indiretamente, vem com uma preposição. E pode ser verbo transitivo, direto e indireto. Ele pode pedir preposição ou não ao mesmo tempo dentro da oração. A oração. A oração ela está dividida nesses dois termos. O termo regente e o regido. Aqui eu vou compreender um pouquinho mais essa regência verbal. Depois que você voltar, rever novamente a transitividade verbal, você vai compreender melhor. Dentro da oração nós temos essa divisão. O termo regente é aquele que rege, é aquele que manda, que orienta, né? Vamos dar um exemplo básico. Na sua casa, quem é que rege? Os pais. Quem é regido? Os filhos. E nós temos o termo regido. Essa é a divisão, o regente e o regido. Vamos pegar um exemplo. Comprei um vestido. Então, o verbo, ele é o regente. O complemento é regido. Nesse caso, o complemento é qual desses dois aqui? Ele é transitivo. Agora, qual dos três transitivo? Ele é transitivo direto, porque ele foi um complemento sem preposição, porque aqui tem um artigo. Dependo de meu pai. Então, o termo regente é o verbo. E o complemento é o regido. Nesse caso, ele é transitivo, direto, indireto ou direto e indireto ao mesmo tempo. Aqui, ele é com uma preposição. Então, esse complemento, ele é transitivo indireto. Então, nós temos outro exemplo. Insisto em estudar. Então, vocês percebem que aqui também é uma preposição, né? Então, a regência verbal é exatamente essa relação
oração em que o termo regente tem com o termo regido. Aqui nós vimos que foi regido aqui, o complemento veio com um artigo. Aqui nós vimos que foi com uma preposição. E aqui também uma preposição. Eu espero que isso ajude a vocês a compreenderem melhor. E agora a gente vai para a nossa atividade. Tenham uma boa tarde.